Olá a todos, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um Haja Saúde, os 5 minutos de quinta-feira, onde só se fala de saúde. À minha frente aqui em estúdio está a enfermeira Sofia Oliveira, que trabalha no Hospital de Dia de Pneumologia do Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, que nos vai continuar a falar e a explicar o tema deste mês de novembro, que é a gripe. Muito boa tarde, obrigado por estar connosco mais uma vez. É que agradeço. No último programa já fez aqui um pouco a introdução a este tema, falamos de sinais e sintomas e também de algumas das principais formas de transmissão. Hoje começava por lhe perguntar qual é exatamente a gravidade desta doença. Pronto, a gripe é habitualmente uma doença de curta duração, tem em média duração de 3 a 4 dias, com alguns sintomas de intensidade ligeira ou moderada, e normalmente a evolução é benigna e a recuperação dá-se mais ou menos em 1 a 2 semanas, portanto não é assim que nós chamamos uma doença grave, não é? No entanto, essa doença pode vir a desenvolver-se para uma doença grave, nomeadamente nas pessoas mais idosas, nos doentes crónicos. Portanto, a recuperação pode ser mais longa, o risco de complicações é maior, nomeadamente o aparecimento de pneumonias, como já falei no programa anterior, ou então algum tipo de descompensação da sua doença de base, por exemplo, nos asmáticos, nos diabéticos, nas pessoas que têm algumas doenças cardíacas, pulmonares ou até mesmo renais. Daí que seja tão importante sinalizar este tipo de doentes mais vulneráveis, de modo a que nós possamos protegê-los do aparecimento destas simples gripes, para não se tornarem outras coisas mais graves. Como todos sabemos, o melhor é sempre evitar e prevenir, e é um assunto que já vamos falar daqui a pouco, mas quando isso não é possível, o que é que uma pessoa deve fazer? Quais são as principais medidas que devem ser tomadas? Pronto, o principal primeiro ponto é cuidar de si, não é? Portanto, tem que se proteger, obviamente. O ideal é que fique em casa, que fique em repouso, evitar agasalhar-se demasiado. Muitas das vezes as pessoas têm muita tendência de pensar que se estiverem bem agasalhadas vão evitar o agravamento das gripes, e não é assim, é exatamente o contrário, porque os bichinhos de influenza gostam muito das grandes diferenças de temperatura. Medir a temperatura ao longo do dia, de modo a vigiar algum tipo de picos febris. Se tiver a febre, pode tomar inclusive o paracetamol. As crianças também o podem fazer, obviamente com supervisão e com as devidas quantidades ajustadas à idade e ao peso. Nunca administrar o ácido salicílico às crianças ou, por exemplo, a aspirina. Se está grávida ou se está a amamentar, evitar tomar medicamentos sem falar com o médico é uma das coisas que eu acho que já toda a população está desperta para isso. No caso da obstrução nasal, utilizar o soro fisiológico para desobstruir o nariz pode ajudar. Nunca tomar antibióticos sem receita médica, até porque eles aqui não vão fazer grande coisa, porque os antibióticos não atuam nas infecções virais, não vão melhorar os sintomas, nem sequer vão acelerar a cura, ok? Beber muita água, muitos líquidos, sumos de fruta também é importante para ajudar na regeneração, e se viver sozinho, especialmente se tiver limitações de mobilidade ou se estiver doente, deve pedir a alguém que lhe telefone regularmente, saber como está, que passe por lá para ir vendo a evolução da doença, de modo a que as coisas não se compliquem. Outra questão que também é importante termos atenção é evitar transmitir a gripe. Como já falei anteriormente, é uma epidemia, portanto é altamente contagiosa, e algumas medidas deve-se ter em conta, como por exemplo reduzir na medida do possível o contacto com outras pessoas, evitar zonas aglomeradas com muitas pessoas, lavar frequentemente as mãos com água e sabão, e caso isso seja possível, obviamente, caso não, utilizar os toalhetes de limpeza ou aqueles mesmo desinfetantes que até foram muito publicitados na altura da gripe A, são muito úteis nessas alturas. Usar lenços de papel de utilização única, evitar usar o lenço guardado na mala para utilizar mais tarde, porque isto depois acaba por ajudar na proliferação, e ao espirrar ou tossir, proteger sempre a boca ou com o lenço de papel ou com o antebraço, e nunca com a mão. E se o fizer com a mão, obviamente lavar a mão depois.
medida muito, muito, muito importante, e é aqui um grande alerta, é evitar as idas aos serviços de urgência, ok? O serviço de urgência está cheio de gente e nós não queremos impactar mais o serviço de urgência. Então, procure o seu médico de família. Se tiver dúvidas, existe uma linha de apoio que pode ligar. Existe a linha Saúde 24, que é muito famosa, mas aqui nos Açores em particular temos a linha Saúde Açores, que é o 808 24 60 24. Qualquer pessoa pode ligar, pode tirar as suas dúvidas e eles vão com certeza ajudar e evitar as idas ao serviço de urgência. Muito, muito rapidamente, enfermeira Sofia, vamos agora sim falar um pouco sobre prevenção. No topo das formas de prevenção à gripe está a vacinação. Exatamente. Portanto, a gripe pode ser evitada através da vacinação. E esta vacinação deve ser anual. Deve-se também evitar o contacto com pessoas com a doença e obviamente, todas as medidas que eu já disse anteriormente, como lavar as mãos e diminuir a probabilidade de contágio desta forma. Mas uma das coisas muito importantes que temos que falar aqui é sobre a vacinação. É muito importante que a vacinação seja efetuada anualmente. E as pessoas têm às vezes a tendência de pensar que se forem vacinadas uma vez que estão protegidas para sempre, e isso não acontece, porque todos os vírus da gripe estão sempre em constante alteração e mutação, e a imunidade provocada pela vacina não é duradoura, e por isso é importante que as pessoas se vacinem anualmente, e especialmente as pessoas em grupos de risco, as pessoas mais vulneráveis, e obviamente é importante terem atenção que a gripe é a doença mais frequente no adulto e que pode ser prevenida pela vacinação, sendo esta, obviamente, a melhor maneira de evitar a gripe e todas as suas complicações.